Boa noite, pessoal. Eu vim aqui gravar esse vídeo, né, porque tá tendo muito questionamento, porque a gente expôs, né, esse vídeo que meu irmão fez, né, o que aconteceu comigo, com ele, com muitos amigos da gente, né, perguntando, por que vocês expôs isso? É que vai queimar o nome da igreja, vai manchar o nome do pastor Ailton, né? Ninguém queria fazer isso para manchar o nome de pastor Ailton, o nome de igreja, né? Que a igreja, a Assembleia de Deus, tem muitos pastores sérios, sim, tem. E muita gente dizendo, você não tem necessidade, siga a vida de vocês. Não foi não foi vocês que passaram por o que a gente passou, né? Graças a Deus eu consegui me livrar, né? Desse pedófilo que é o pastor, que se diz pastor Wilson, né? Um tempo, ele prometia muitas coisas, ameaçava, né? E o que aconteceu? Esse pastor Wilson, no tempo, ele gostava de levar as crianças muito para casa dele, né? Colocava, me lembro como hoje, ele tinha um lugar que ele escondia, né? Uns DVDs de pornografia, que ele morava no tempo ele morava na Rua de Cordeiro, só que descendo aqui em Oricuri, descendo lá numa baixa, né? Ele levava as crianças. Tinha eu, não sei, não me lembro se nesse dia tava eu e meu irmão, né? E tinha mais 4 meninos, né? E ele pegou, botou um vídeo, né? De homens se relacionando, não era homem e mulher, era homens se relacionando, né? Baixou a roupa, ficava fazendo o gesto obsceno, né? Que eu não vou falar o que para o vídeo não ser derrubado, né? Que possa ser que seja derrubado, né? E ficava se lambendo, fazendo coisas horríveis, né? E a gente, criança naquele tempo, ficava com muito medo, né? Sem saber o que fazer, sem saber quem procurar, porque ele ameaçava matar pai, matar mãe, né? E a gente ficava sem saber o que fazer, né? E antes disso tudo acontecer, né? Que o que aconteceu comigo, eu estava na escola bíblica dominical, nunca me esqueço, né? Eu fui beber água na escola bíblica dominical e ele perguntou, Bruno, quer ir mais eu? Vamos mais eu na minha casa buscar um material da escola bíblica, né? Isso já estava já acabando a escola bíblica, né? Ia demorar, eu acho que 1 hora para acabar a escola bíblica. Ele, mas eu vou falar com meu pai. Eu disse, não vou falar não, porque o pastor é de confiança, né? Eu inocente, né? Que de bondade ele só tem a carinha dele, né? Essa carinha de lobo, de ovelhazinha dele que não tem nada de bom pastor, que nunca foi pastor, né? Aí me chamou para ir para a casa dele, no caminho, no trajeto, que é ali uma rua atrás do Pajeú, que é uma rua que tinha que meu amigo morava, né? Eu não sabia muito ir para lá, né? Só que eu sabia que meu amigo morava ali, que eu não vou dizer o nome dele, né? Aí ele perguntou, Bruno, tu quer aprender a andar de carro? Eu disse, quero. Eu tava no banco do passageiro e ele do motorista, né, dirigindo, no golzinho vermelho, né, que ele tinha. Aí ele perguntou se eu queria dirigir, eu disse, quero. Aí ele disse, senta aqui no meu colo. Eu disse, não, sentar no colo eu não quero. O senhor vem pra cá e eu vou por aí, né? E ele ficava insistindo e eu disse, não quero, desse jeito eu não quero, né? Já começava a ficar com medo, sentia que isso ali não era uma coisa normal, não estava me sentindo como já sentia que era uma coisa errada, né? E ele ficava insistindo, venha sentar aqui no meu colo, senta aqui no meu colo, eu disse, eu não vou, né? Aí ele pegou, tirou as coisas para fora, né? As partezinhas para fora e queria botar a minha cabeça nas partes íntimas deles. Eu empurrei ele, né? Eu era pequenininho, mas tinha bastante força no tempo e abri a porta e pulei do carro em movimento, né? Naquele tempo, quem conhece a rua ali atrás do Pajeú, né? Tem uma ruazinha que tem uma casazinha com jardim. Eu peguei, pulei do carro em movimento e me escondi dentro dessa jardim. Ele viu que tinha pessoas, viram, né, que eu pulei, comecei a correr com medo. Ele pegou e foi embora. E no tempo já era tarde, né? Fiquei perdido na rua, nervoso, fiquei desorientado, sem saber para onde ia, né? Moral da história, eu fui chegar em casa tarde, quando meus pais perguntaram onde eu estava, eu com medo de dizer, com medo de fazer alguma coisa com meus pais, matar alguma coisa que criança acreditava, né? Não tinha como se defender, eu disse, não vou dizer, porque senão vai acontecer alguma coisa com meu pai, com minha mãe, né? E posso ser que não acreditem,
né? Eu me escondi, fui chegar em casa, era umas 5 horas da tarde, já estava perto de anoitecer, né? E passamos por muito terror, né? Prometia bicicleta, no tempo ele me deu uma bicicleta para ficar calado, mas só que eu não queria, né? Forçava. Quem me conhece sabe, me lembra de uma bicicleta que eu tinha, uma BMX prata, que era até do filho dele, que ele tomou do filho dele para poder me dar, para ver se eu ficava calado, né? E eu tinha muita raiva, muito nojo dele, por ele fazer isso tudo, por ter que aguentar isso tudo calado muitos esses anos, né? Isso e viu ele aparecendo no púlpito, servindo ceias, né? Dando de bom pastor, que ele não tem nada, né? E estava vulnerável, né? No tempo que ele foi por que aconteceu também em Salgueiro, aí o pastor afastou ele foi jubilado no tempo, né? Que para abaixar a poeira, né, disso tudo, e acabou. Aí passou esses tempos, se retornou, colocaram ele na igreja de novo, ele serviu na ceia, tenho todas as fotos aqui que eu vou colocar no vídeo, né, e por isso ficou, né, e a gente entrou em contato de novo, que explicou o que é que tem acontecido, ele disse que ia tirar, né, mas é o que eu disse, eu quero que ele seja preso, ele tem que ser preso. Não adianta ele ser afastado e continuar fazendo essas coisas, não. Né? Eu quero justiça por muitos Brunos, por muitos Willy, por todos os jovens que foram tentar abusar. Graças a Deus eu consegui fugir, mas só que eu passei por muitos terror, né? E hoje eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha, me preocupo muito com minha filha, né? E você que é pai, nós temos que se acordar. E você que conhece, não tenha medo, não tenha medo, né? Não tenha medo de fazer justiça, não tenha medo de ir atrás, denunciar. E nós vamos fazer justiça, vamos atrás dos nossos direitos para esse camarada ser preso. Ele não gosta de fazer essas coisas, ele vai fazer dentro da cadeia, viu? Que isso não vai ficar assim, certo? Eu tenho uma filha e isso nunca vai acontecer com minha filha, certo? Eu não permito isso em nenhum canto. Você que já, seu filho, você sabe que seu filho passou por isso. Não deixe isso ficar calado. Exponha, exponha. Não tenha vergonha, viu? Porque seu filho, sua filha, com certeza deve se sofrer por isso, né? Então faça justiça. Deus sabe de todas as coisas. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. E esse camarada vai ser preso e ele nunca mais vai fazer isso. Enfim, pessoal, o foco aqui é claro. É o Wilson Pereira dos Anjos. Esse é o camarada que a gente tem que focar e prender ele. E ele não deixar ele mais solto, fazendo mais vítimas, né? Fazendo isso com as crianças. A gente não pode deixar mais. Tem que fazer justiça, né? E procurar a justiça do céu e a justiça da terra.